Arrascaeta fica de fora de mais uma partida do Uruguai na Copa e Flamengo liga alerta para a condição física do seu camisa 10. O zagueiro Léo Ortiz evoluiu na recuperação, mas ainda não está 100% fisicamente para voltar aos gramados. Zé Boto rasga o verbo e questiona a convocação de Neymar e a ausência do atacante Pedro para a disputa da Copa do Mundo. E nesse vídeo eu quero falar desses e mais alguns assuntos, mas antes de convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sininho da notificação, clicar em todas e aproveitar para deixar seu like. Boa nação, antes de trazer as notícias do Flamengo, um ponto muito importante que nós, torcedores do Flamengo, não podemos esquecer a respeito da relevância de Lucas Paquetá e Vinícius Júnior para a vitória do Flamengo já, da seleção. Eu estou pensando em Flamengo toda hora, cara. Da vitória da seleção brasileira sobre o Haiti. Claro, ninguém é bobo, todo mundo sabe que a seleção do Haiti é muito fraca, a seleção mais acessível, inclusive, desse grupo da seleção brasileira, e a gente esperava um placar elástico, uma vitória tranquila. Eu acho que a seleção brasileira sofreu pressão em alguns momentos que não deveria sofrer, ainda mais pela seleção que ela estava enfrentando, mas aí é outro papo. O papo aqui mesmo é a gente colocar na caneta que a seleção brasileira sem o Vinícius Júnior, ela provavelmente estaria passando um sufoco desgraçado na Copa do Mundo. Ele simplesmente participou de tudo relacionado a gol na Copa até o momento. É um cara extremamente relevante e na ausência do Neymar, sem dúvida nenhuma, o Vinícius Júnior é o protagonista da seleção brasileira. Ele é o cara da seleção brasileira nessa Copa. A partida que o Lucas Paquetá fez, assim, foi, cara, muito boa, falando do ponto técnico, tático, defendendo, atacando. Então, deu muito orgulho para o torcedor flamenguista ver a partida que fez Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, e sem dúvida nenhuma essa dupla deve ser titular na próxima partida da seleção, que vai encerrar aí essa primeira participação na fase de grupos contra a Escócia. Agora vamos falar do Arrascaeta, falando também no gancho de Copa do Mundo. Sabemos que ele foi para lá, né, liberado mais cedo pelo Flamengo, inclusive, para se recuperar junto com a sua seleção. Estava se recuperando da cirurgia no seu ombro. E aí sabemos que lá ele teve uma nova lesão. E aí essa lesão ficou sob cargo exclusivo do Uruguai. O Uruguai teve que assumir esse BO. E ele não estreou na primeira partida. E nessa segunda partida, que vai acontecer amanhã às 7 horas da noite, também o Arrascaeta está fora, beleza? Ele seguirá de fora nessa segunda rodada da Copa do Mundo. Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o meia do Flamengo não estará à disposição para o confronto contra o Cabo Verde e terá sua estreia no torneio novamente adiada. Segundo Matias Pérez, membro do Comitê Executivo da Associação Uruguaia de Futebol, a evolução do camisa 10 é positiva, mas o retorno ainda depende de diversos fatores. A expectativa da seleção celeste é contar com a Arrascaeta na última rodada da fase de grupos diante da Espanha. O meia também ficou de fora na estreia do Uruguai na competição no empate 1-1 contra a Arábia Saudita. Mesmo sem Arrascaeta, o Uruguai contará com outros 2 jogadores do Flamengo no confronto contra Cabo Verde. De la Cruz e Varela permanecem à disposição da seleção, inclusive devem começar como titulares. E o alerta que o Flamengo precisa ligar nisso aqui é o seguinte: se, tá? Vamos trabalhar no se, o Arrascaeta não joga contra a Espanha. É uma preocupação, é algo que o Flamengo precisa e aproveitar que está lá com o seu fisioterapeuta, né, lá acompanhando o Arrascaeta, De la Cruz e Varela, e ver a situação do Arrascaeta. Porque pode ser que na próxima fase o Uruguai seja eliminado. E aí o BO todinho vai cair em cima de quem? Do Flamengo. A recuperação do Flamengo. Os custos do Flamengo. Que acabou a participação do Arrascaeta com a seleção. A responsabilidade da seleção acabou ali. Então é extremamente importante que o Flamengo já se adiante, né, use esse alerta aí para realmente entender o que está acontecendo. Volto a falar aqui, se ele não entrar contra a Espanha, aí seria muito preocupante mesmo. Né? E aí, infelizmente, isso aí são ossos do ofício, todo mundo sabe que o jogador pode se machucar, mas a verdade parece que só sobra para o Flamengo sempre, cara. O jogador vai convocar, vai jogar uma data FIFA e volta machucado. Parece que é só com o Flamengo que acontece isso. Impressionante. Já que a gente está falando de Copa do Mundo, vamos falar de uma declaração aí que foi tanto quanto polêmica, bastante te viu isso aqui na rede social, que foi sobre o José Boto falar a respeito da convocação do Neymar e a ausência, por exemplo, do Pedro, camisa 9 do Flamengo.
Ele voltou a defender Pedro na seleção brasileira em entrevista ao canal 11 de Portugal. O diretor de futebol do Flamengo afirmou ter dúvidas sobre a participação de Neymar na Copa do Mundo e destacou a sequência de problemas físicos enfrentados pelo camisa 10 nos últimos meses. Abre aspas aí para o José Boto. Tenho algumas dúvidas se o Neymar fará algum jogo nesse Mundial. A temporada dele diz isso. O ano passado e este ano dizem isso. Fico com muita pena, pois gosto muito dele, mas ele não consegue fazer 2 jogos seguidos. É óbvio que é o Neymar, mas não consigo perceber como é que um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado, fecha aspas, para o José Boto. Na sequência, o dirigente rubro-negro citou Pedro como exemplo e ressaltou os números do atacante na temporada. Abre novamente aspas aí. E um jogador como o nosso Pedro, que tem 15 gols, artilheiros do Brasileirão, numa equipe que tem alguma dificuldade em fazer gols e não é convocado. Mas são opções do treinador, que depois vai pagar, ou não, por elas, fecha aspas aí para a declaração do José Boto. E assim, cara, essa defesa dele ela é pertinente e ela também ela é apontada assim, ela é defendida, essa ideia de que o Pedro tinha que ser convocado por milhões de brasileiros. E esses milhões eu vou abranger não só para o torcedor flamenguista, mas você conversa, por exemplo, com o palmeirense, com o corintiano, com a galera do Rio de Janeiro, ali os torcedores do Rio de Janeiro, dos grandes, né? Eles também acham que faltava para o Brasil um camisa 9 igual o Pedro, um centroavante de ofício. Mas não foi convocado e ok. Eu acho que ele não participou muito bem do ciclo, lembrando também pela questão da lesão, então ficou ausente aí dessa possível convocação para a seleção brasileira, e é algo que acontece. Infelizmente acontece, mas o José Boto também aproveitou para cutucar o Neymar, falar sobre a condição física dele também, que não é nenhum problema falar, porque todo mundo sabe que a condição física do Neymar não é boa, inclusive não jogou as 2 primeiras partidas na Copa, mas, pelo que o Ancelotti disse, vai estar disponível para enfrentar a Escócia. E essa declaração do José Boto, eu acredito que ele falou assim, de forma muito natural, não medindo tanto as palavras, mas sabendo que quando você envolve um jogador como o Neymar, a coisa vai tomar uma proporção gigante. E aí muita gente foi lá na rede social, começou a falar assim, bastante coisa pesada do José Boto, para ele falar que, eu tenho pena dele, não sei o quê. Você sabe como é. Sabe como é que funciona a rede social. E essa declaração do José Boto realmente caiu assim, entre aspas, como uma bomba na mídia brasileira. Agora, já que a gente falou do Pedro, o José Boto defendendo a convocação dele, o Samuel Lino e o Pedro foram os grandes vencedores das premiações da Betano referente ao mês de maio. O atacante recebeu o prêmio de craque do mês após se destacar em 8 partidas, com 2 gols e uma assistência, além da participação decisiva na vitória sobre o Coritiba antes da pausa para a Copa. Já Pedro foi escolhido pela torcida como autor do gol do mês. O lance vencedor aconteceu na vitória por 1-0 sobre o Estudiantes pela Libertadores, resultado que ajudou o Flamengo a garantir a liderança geral da competição continental. Os 2 jogadores tiveram um papel importante na campanha rubro-negra durante o mês de maio e, sem dúvida, Pedro e o Samuel Lino terminaram em alta antes da pausa para a Copa do Mundo. Agora vamos falar do zagueiro, nosso xerife aí, Léo Ortiz, que está se recuperando, na verdade, da sua lesão, e até então parecia ser uma lesão simples, que ele poderia voltar em uma semana, mas não foi o que aconteceu. O Flamengo se reapresentou, vamos lembrar, sexta-feira, para iniciar a preparação visando o retorno da temporada. Durante a pausa para a Copa, o Rubro Negro realizará uma intertemporada, que já foi divulgada pelas mídias, lá em Portugal, 3 jogos. E, segundo a apuração do Coluna do Fla, o Léo Ortiz ainda não está totalmente recuperado da lesão na coxa direita, mas apresentou boa evolução e já voltou a realizar atividades no campo e na academia com o restante do elenco. Dessa forma, caso o Flamengo tivesse jogos na próxima semana, por exemplo, dificilmente o zagueiro teria condições de atuar. Apesar disso, o zagueiro segue sob supervisão do departamento médico do Flamengo. Vale destacar que o camisa 3 abriu mão de parte das férias para acelerar a recuperação no CT do Ninho do Urubu, mostrando muito comprometimento com a camisa do Flamengo. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre a agência rubro-negra no Rio de Janeiro, certo? Porque após superar um dos períodos mais desafiadores da sua história, o BRB vive um momento de crescimento e consolidação. Quinta-feira, agora, dia 18, o banco inaugurou no centro do Rio de Janeiro a primeira agência temática do Nação BRB Fla, reforçando sua presença em um dos principais mercados do país
e simbolizando uma nova fase da parceria com o Flamengo. A nova unidade representa mais do que a expansão física da instituição. Ela marca uma virada de chave tanto para o banco quanto o projeto desenvolvido em conjunto com o Flamengo, que vem ampliando sua atuação nacional por meio de uma plataforma de serviços financeiros voltado à torcida rubro-negra. Durante evento recente, o presidente do BRB, Nelson de Souza, destacou que o banco trabalha com a meta de atingir 1 bilhão de lucro até 2028. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, voltando para o Flamengo, questão de técnico, beleza? Porque o Alfredo Almeida comentou sobre seu futuro no Flamengo após ser questionado sobre uma possível saída do clube em caso de despedida de José Boto. Sabemos que já circulou por aí a ideia de José Boto sair agora, após a Copa do Mundo, porque ele não tem multa. Se o Flamengo mandar embora também não tem multa, então para ele sair é muito fácil. Ele pode chegar no dia e falar assim, não quero mais ir Flamengo, não vou mais trabalhar, acabou. Vai embora, sim, fica por isso mesmo. E aí, das pessoas que o José Boto aí apontou, pediu para vir trabalhar no Flamengo, foi o Alfredo Almeida. Por isso a questão da dúvida, será que ele seria demitido em caso de saída do José Boto, ou ele ia permanecer, ou ele, nesse caso, ia pedir para sair junto com o José Boto. Então ele falou o seguinte, abre aspas, eu vou trabalhar como se eu fosse me aposentar no Flamengo. É isso que eu vou fazer. E o meu objetivo é deixar um legado um legado. Meu objetivo é cimentar, é pavimentar, afirmou aí o Alfredo Almeida. O tema surgiu por conta das especulações, como falei, envolvendo a possível saída do José Boto. Almeida, porém, destacou que sua trajetória no clube não depende do futuro do compatriota. O dirigente ressaltou que pretende permanecer no cargo enquanto contar com a confiança da diretoria e reforçou o desejo de contribuir para o desenvolvimento das categorias de base do Mengão. Para encerrar o vídeo, falar da agenda do Flamengo, porque foi divulgado que até nesse domingo teria treino. Então o Flamengo treinou sexta, sábado às 10 horas da manhã e hoje novamente terá o treino às 10 horas da manhã. E só dar uma olhada aqui na tabela da Copa do Mundo, porque o Equador estava jogando, até o momento que eu estava fazendo o vídeo, não sabia ainda qual que seria o resultado. Deixa eu ver, está empatando ainda, 0-0 com o Curaçao, está em, agora acabou, 0-0. E ficou aqui em terceiro lugar, Gonzalo Pato, inclusive, entre os titulares. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever, se ativa o sininho da notificação e deixa o like no vídeo. Falou, nação. Até a próxima.